Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto e da sua professora ou professor. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor ou professora assim que voltarmos à escola para a validação destes estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe caso a gente pule alguma atividade, certamente realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retornar em partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer-em-casa@se-pmmc.com.br. Neste roteiro, vamos iniciar a unidade 1 do nosso livro, a atividade habitual que pode acontecer durante todo o ano. Nosso tema são as histórias em quadrinhos, por ser um gênero que faz parte do cotidiano das crianças e por associar linguagem verbal e não verbal. Estas atividades estão na página 133 do livro. Para realizar as atividades, lembre-se sempre de colocar data e registrar o que fizemos no caderno de língua portuguesa e também no seu livro, ok? Mas antes de entrarmos nas atividades do nosso roteiro desta semana, eu farei uma leitura para você e eu espero que você goste. Primeira atividade, leitura do conto A Bela Adormecida dos Irmãos Grimm, traduzida pela escritora Heloísa Penteado. A leitura escolhida para hoje é a do conto A Bela Adormecida dos Irmãos Grimm, que foi traduzida pela escritora brasileira Heloísa Penteado. Os irmãos Grimm escreveram várias histórias populares da cultura alemã, em forma de contos. Reconhecidos no mundo inteiro pela qualidade dos contos que produziram desde o começo do século XIX, os irmãos Grimm afirmavam que estavam apenas escrevendo, durante a noite, as histórias que escutavam de camponeses, amigos e parentes. Uma das principais perguntas feitas quando se estuda o trabalho dos irmãos Grimm é a seguinte: por qual motivo eles compilavam tantos contos? Estudiosos, os irmãos Grimm sabiam que os primeiros povos transmitiram oralmente suas histórias, passando a tradição de pai para filho, de geração para geração. Assim, quando surgiu a escrita, muitos desses contos foram registrados nos monastérios, onde eram redigidos por religiosos. Dessa forma, os irmãos começaram a pesquisar antigos documentos e iniciaram um processo de recolhimento da história da Alemanha para a preservação da memória e das tradições populares. Vamos ao conto, então? Acompanhe a leitura. A Bela Adormecida. Contos de Grimm. Há muito tempo havia num reino distante um rei e uma rainha que todos os dias diziam: "Ah, se tivéssemos uma criança!" Mas nunca conseguiam uma. Uma vez em que a rainha estava se banhando, um sapo pulou para fora da água e lhe disse: "Seu desejo será realizado. Antes que se passe um ano, você dará à luz a uma menina."
A predição do sapo aconteceu. A rainha teve uma menina tão formosa que o rei, mal se contendo de felicidade, preparou uma grande festa para seu batizado. Ele convidou seus parentes e amigos, mas as fadas seriam as madrinhas da princesa, a fim de obter suas boas graças para a criança. Havia em seu reino 13 fadas, mas como o castelo só possuía 12 pratos de ouro, uma delas deixou de ser convidada. A festa foi celebrada com toda a pompa e as fadas presentearam a criança com dotes mágicos. Uma com a virtude, outra com a formosura, a terceira com a riqueza e assim por diante, com tudo o que havia de mais desejável no mundo. 11 fadas já haviam falado, quando entrou a fada esquecida. Zangada, a fada esquecida queria se vingar por não ter sido convidada e, sem cumprimentar ou mesmo olhar para quem quer que seja, exclamou aos brados: "A princesa se espetará em um fuso quando completar 15 anos e morrerá." Sem dizer mais nada, virou as costas e deixou o salão. Todos estavam assustados com a maldição. A 12ª fada, que ainda não havia dado o seu presente à princesa, adiantou-se. Não podia anular a maldição, mas abrandou-a. Ela disse: "A princesa não morrerá, apenas cairá em um sono profundo que durará 100 anos." O rei, desejando salvar sua querida criança do infortúnio, ordenou que todos os fusos do reino fossem queimados. A menina, ao crescer, correspondia a todos os dons ofertados pelas fadas. Era bela, educada, gentil e sensata. Todos que a viam encantavam-se com ela. No dia em que completava 15 anos, a menina estava sozinha no castelo. Andou por todos os cantos, examinou à vontade aposentos e câmaras e finalmente chegou até uma velha torre que nunca vira antes. Subiu a estreita escada em espiral e deparou-se com uma pequena porta. Na fechadura havia uma chave enferrujada e quando ela a girou, a porta se abriu de um golpe só. E lá, em um cantinho, estava sentada uma velha com um fuso, fiando cuidadosamente seu linho. "Bom dia, velha senhora. O que você está fazendo aí?" disse a princesa. "Eu estou fiando", disse a velha, balançando a cabeça. "O que é isso que pula tão alegremente?" perguntou a menina. Pegou o fuso querendo também fiar e a maldição se realizou. Ela espetou o dedo. No mesmo instante em que foi picada, foi tomada de um sono profundo. Este sono estendeu-se por todo o castelo. O rei e a rainha começaram a dormir e com eles toda a corte. Dormiram os cavalos no estábulo, os cachorros no pátio e as pombas no telhado. Até o fogo que chamejava no fogão ficou imóvel e adormeceu. O assado parou de crepitar e o cozinheiro, que queria puxar seu ajudante pelos cabelos porque ele havia feito uma coisa errada, soltou o menino e também dormiu. O vento assentou-se nas árvores, de frente ao castelo. Nem uma folhinha se movia. Ao redor do castelo começou a crescer uma cerca de espinhos, que a cada ano ficava mais alta, estendendo-se em toda a sua volta, cobrindo o castelo de tal forma que nada mais se podia ver dele, nem mesmo a bandeira sobre o telhado. Surgiu a lenda da Bela Adormecida, e de tempos em tempos príncipes tentavam penetrar no castelo através da cerca viva. Nenhum deles conseguiu, pois os espinhos estavam entrelaçados como se tivessem mãos. Os jovens ficavam presos neles e não conseguiam se soltar, sofrendo uma morte lastimável. Depois de muito tempo, um príncipe ouviu, quando um velho contava da cerca de espinhos, que ocultava um castelo no qual uma linda princesa chamada Bela Adormecida dormia há 100 anos. O jovem disse: "Eu não tenho medo. Eu quero ir lá e ver a Bela Adormecida." O bom velho tentou convencê-lo de todos os modos, mas ele não deu ouvidos às suas palavras.
Quando o príncipe se aproximou da cerca de espinhos, estes se transformaram em flores grandes e bonitas que se abriram, deixando-o passar ileso. No pátio do castelo, ele viu os cavalos e os cães de caça malhados deitados e dormindo. No telhado estavam pousadas as pombas com as cabecinhas escondidas sob a asa. Quando ele entrou no castelo, o cozinheiro na cozinha ainda levantava a mão como se quisesse agarrar o menino. E a criada estava sentada diante da galinha preta que deveria ser depenada. Ele continuou andando, avistou no salão toda a corte deitada e dormindo, e lá em cima, perto do trono, o rei e a rainha. Continuou andando ainda mais. Tudo estava tão quieto que se podia ouvir sua respiração. Chegou à torre e abriu a porta do quartinho na qual Bela Adormecida dormia. Lá estava ela deitada, tão bela que ele não conseguiu desviar os olhos. Inclinou-se e beijou-a. Quando a tocou com os lábios, Bela Adormecida abriu os olhos, olhando para ele amavelmente. Os dois desceram. O rei acordou, a rainha e toda a corte, olhando espantados para o casal. Os cavalos no pátio se levantaram, os cães de caça pularam e abanaram suas caudas. As pombas no telhado tiraram a cabecinha de sob a asa, olharam ao redor e voaram para o campo. O fogo na cozinha levantou-se, chamejou e cozinhou a comida. O assado voltou a crepitar. O cozinheiro deu um tamanho tabefe no menino que até gritou, e a criada terminou de depenar a galinha. Com todas as pompas foram festejadas as bodas do príncipe com a Bela Adormecida, e eles viveram felizes para sempre. Gostou da história? Já conhecia essa versão? Feitiço poderoso, hein? Fez não só a Bela Adormecida dormir, como todos do castelo, e por 100 anos. Mas ainda bem que apareceu um príncipe corajoso e o feitiço foi quebrado. Os contos apresentam personagens fantásticos e as histórias, na maioria das vezes, cheias de encantamentos. Mas, em nosso roteiro de estudos desta semana, nós vamos abordar outro gênero textual. Como eu falei lá no começo, nós vamos trabalhar com histórias em quadrinho. Segunda atividade, 1A, leitura de histórias em quadrinhos. Nossa atividade está na página 133 do livro e será a leitura de uma história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos têm como finalidade nos divertir e tiram sempre algumas risadas de nós, não é mesmo? Você já ouviu falar da Turma da Mônica? Ah, com certeza já ouviu falar da Turma da Mônica. Criada pelo cartunista Maurício de Souza, começou a fazer muito sucesso ainda em 1960. Meus amiguinhos, quando seus avós estavam nascendo. Você conhece o Maurício de Souza? Já ouviu falar um pouquinho dele? Maurício Araújo de Souza nasceu em 1935 na cidade de Santa Isabel, mas ainda bebezinho veio morar com a sua família aqui em Mogi das Cruzes. Começou a desenhar cartazes e ilustrações para rádios e jornais. Queria viver profissionalmente do desenho e, para isso, em 1954, começou a procurar emprego de desenhista em São Paulo, mas só conseguiu uma vaga de repórter policial na Folha da Manhã. Maurício de Souza começou a desenhar histórias em quadrinhos em 18 de julho de 1959, quando uma história do cãozinho Bidu, seu primeiro personagem, foi aprovado pelo jornal. Maurício criou vários universos de personagens. Assim como a Turma da Mônica, também é possível classificar esses universos como turmas de alguma personagem, por exemplo, a Turma do Penadinho, a Turma do Chico Bento, entre outras. Essas são as revistinhas dos personagens do Maurício de Souza. Você já leu alguma? Conhece esses personagens aí? Olhe essas capas. Reparem que nelas aparece o título de cada personagem. Isso indica que ele será o personagem principal daquela revista, ou seja, serão histórias sobre ele e a sua turminha.
Muitas capas também já mostram o título da história principal. A capa sempre tem relação com alguma história de dentro do gibi. Vamos observar esta capa em especial. Responda aí comigo. Não precisa escrever no seu caderno, só vamos conversar. Vocês conhecem esse personagem? De quem se trata? Está escrito o nome do personagem? Onde? Então quer dizer que nesse gibi tem histórias do personagem da capa? E de quem mais? Você conhece outros personagens da turma do Chico Bento? Olha o balãozinho que está na capa. Olha nós aqui. Por que será que o Chico fala assim? Chico é nome ou é o seu apelido? Será que dentro do gibi só tem histórias? O que será que encontramos a mais dentro dos gibis? Normalmente, dentro dos gibis, existem outras atividades como informes, palavras cruzadas, propagandas, ou seja, elementos que configuram uma revista. Voltando para a capa, vamos observar as expressões dos personagens. Chico Bento, Zé da Roça, Zé Lelé, o burrinho e a galinha. Observem bem e respondam. Qual o sentimento eles expressam? Será que eles estão sentindo a mesma coisa? Quem não está expressando o mesmo sentimento? Por que será? O que este desenho da capa retrata? Olhando a capa, o leitor pode escolher o gibi que quer ler, pois tem a certeza que aquela cena desenhada na capa aparecerá em alguma história. Mas nem sempre foi assim. A capa dos gibis mais antigos não tinham relação com a primeira história da revista. Você tem ideia por que isso mudou? Os personagens do Maurício de Souza também já foram para os livros. Aliás, olha só o conto da Bela Adormecida com a Turma da Mônica. Será que a versão que lemos no início da nossa semana dessa nossa videoaula é a mesma do livro da Turma da Mônica? As histórias da turminha nos livros são contadas por textos narrativos. Os personagens de Maurício de Souza também ganharam uma versão adolescente desde 2008. É a Turma da Mônica Jovem. As histórias da Turma da Mônica Jovem são contadas em formato de mangás, ou seja, histórias em quadrinhos com um estilo japonês. Seu público são normalmente jovens que gostam muito desse formato. Já as histórias da Turma da Mônica, onde eles são crianças, são em formatos de história em quadrinhos comuns. Agora faremos uma leitura de uma história em quadrinhos. Vamos lá? Cascão em Posso ajudar? Paiê, deixa eu ajudar a lavar o calo? Claro, filhão, pega um pano. Oba, meu pai tá lavando o carro. Posso ajudar? Claro, titi. Posso ajudar a lavar o carro? Paiê, posso assistir? Agora que já lemos, responda. Conseguem identificar o humor? Qual quadrinho está? Quem são os personagens? Como elas são? E o que elas estão fazendo? Olhando as imagens, é possível saber o que aconteceu? Dá para a gente identificar se eles estão tristes ou contentes? Como nós sabemos? Quadrinho número 1. Vamos olhar esse primeiro quadrinho. E aí responda. Qual o estado emocional das personagens? Por exemplo, alegria, tristeza, espanto ou outros. Número 2.
O formato do balão indica fala, grito, pensamento ou alguma outra coisa? E 3. Quem está falando? Como eu sei? Nas atividades do Para Fazer em Casa, semana 1, trabalhamos o formato dos balões. Você está lembrado? Vamos recordar os tipos de balões que nós estudamos? Temos o balão da fala. Você viu o meu livro? O balão do pensamento. Onde estará meu livro? O balão do grito. Não! O balão do cochicho. Não conte isso para ninguém. O balão do amor. Acho que estou apaixonado. Olha só que formato lindo. O balão da ideia, que parece uma lâmpada. Vamos olhar os quadrinhos 5 e 6 e responder. 1. Qual o estado emocional dos personagens? 2. Qual o formato do balão, que indica fala, grito, pensamento ou alguma outra coisa? Quem está falando? Como eu sei? Agora vamos observar o último quadrinho. Qual o estado emocional do pai do Cascão? Será que quando as pessoas estão lavando os carros, elas ficam felizes? Ou será que ficam nervosas, irritadas? Por que o pai do Cascão está com essa expressão? Onde está o humor? Terceira atividade, 2A, leitura de história em quadrinhos. Essa atividade é indicada no livro na página 133 e ela deve ser realizada em duplas, mas nós faremos uma adaptação devido à situação atual. Vocês lerão individualmente um gibi ou a cópia de uma história em quadrinhos. Temos aqui 2 indicações para vocês. Nós vamos disponibilizar 2 links para acessar diferentes histórias em quadrinhos. Esses links estarão aqui na descrição dessa videoaula. Bom divertimento e daqui a pouco retorne para continuarmos, combinado? E aí, se divertiram? Agora, escolha uma historinha que você leu e responda no seu caderno essas questões. Como você bem sabe, as questões que eu vou propor agora não estão no seu livro. Então, você pode pausar a videoaula para copiá-las e depois respondê-las com calma. Quais são os personagens da historinha? Escreva as suas características. Quais formatos de balões você encontrou durante a história? Os quadrinhos são sempre da mesma cor? São do mesmo tamanho? O que você notou sobre eles? Qual efeito de humor você encontrou? Como termina a história? Qual a ideia central do texto? Essas atividades sobre história em quadrinhos são habituais. O que significa isso? Que podem ocorrer durante todo o ano letivo. Algumas atividades não parecem mesmo tão simples, mas não se preocupe. Se você tiver alguma dúvida, anote tudo ou entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te ajudar. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana? Primeira atividade, leitura do conto A Bela Adormecida dos Irmãos Grimm, traduzida pela escritora Heloísa Penteado. Segunda atividade, 1A, leitura de histórias em quadrinhos. Terceira atividade, 2A, leitura de histórias em quadrinhos. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para
para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Agora, nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara, canal aberto 60.2. Mas se perderem alguma videoaula, não se preocupe, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais utilizando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Mas hoje, antes de encerrar a nossa videoaula, tenho mais um assunto. Ficamos juntos por um bom tempo e aprendemos muitas coisas, não é mesmo? Você já deve ter ouvido falar que aprendemos de jeitos diferentes e com pessoas diferentes. Por esse motivo, para que você tenha novas experiências e tenha a oportunidade de ver e ouvir outros professores, eu convido uma amiga muito querida, a professora Ana Clara. Ela estará aqui com vocês a partir da semana que vem e eu tenho certeza que você vai adorar as videoaulas. Muito obrigada por participar das videoaulas até agora comigo, professora Renata. Até breve, tchau, tchau! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.